Estamos agora com Ahmed Quraishi, jornalista e apresentador de TV no Paquistão, direto de Islamabad. Ahmed, como o Paquistão pode afirmar ser um mediador neutro se pode ter ajudado o Irã ao mesmo tempo? Exatamente. Essas são perguntas que todos fazem, Nicole. Mas o interessante é que ainda estamos esperando por mais informações sobre exatamente que tipo de aeronave os iranianos realmente possuem e se de fato tem alguma aeronave. Claro, o governo paquistanês negou. Mas para muitos de nós, Nicole, que estivemos aqui nas últimas semanas, tanto jornalistas paquistaneses quanto internacionais que estão aqui, nós conhecemos essa base aérea. Esta é a base aérea onde J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, e outros oficiais americanos, além de oficiais iranianos, aterrissaram. Então, muitos dos meios de comunicação internacionais, mas também muitas equipes do Serviço Secreto dos Estados Unidos e algumas equipes de segurança que vieram com os oficiais iranianos, tiveram acesso a essa base. E claro, essa base fica, você sabe, muito perto da capital do Paquistão. Então, eu diria que esse realmente não seria o melhor lugar. Quero dizer, para nós que estamos analisando isso, se os iranianos quisessem explorar a logística paquistanesa, porque o Paquistão obviamente permitiu que aeronaves iranianas viessem para cá com autoridades iranianas para as conversas, eles poderiam ter trazido algumas de suas aeronaves importantes, aeronaves que coletam inteligência. É possível. Você realmente não pode confiar nos iranianos. Mas será que este seria realmente o melhor lugar para esconder esse tipo de aeronave? Porque o Serviço Secreto dos Estados Unidos teve acesso a essa base por pelo menos alguns dias antes da chegada de J.D. Vance. As equipes de segurança americanas estavam nessa base. Os iranianos também tinham acesso. Essa é uma das principais perguntas que todos fazem, Nicole. Os iranianos ou se os paquistaneses realmente quisessem ajudar os iranianos a esconder algumas de suas aeronaves, escolheriam uma base que tem acesso total ao Serviço Secreto dos Estados Unidos, ao FBI e a outros que estão cuidando dos oficiais americanos que vieram, claro, do escalão de J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos. Então esse é um ponto-chave para o qual ainda estamos buscando mais respostas, e esse é um deles. A outra questão é, será que o Paquistão realmente se arriscaria pelo regime iraniano e faria esse tipo de coisa, realmente faria jogo duplo com os Estados Unidos, justamente no momento em que o Paquistão está tentando, de certa forma, fortalecer sua relação com os Estados Unidos? Com Washington, depois de muitos anos de uma relação instável e ruim, pelo menos politicamente, se não militarmente. Então, será que o Paquistão realmente correria esse risco? Nós realmente não vemos um incentivo imediato para o Paquistão fazer isso, principalmente, é claro, porque quer ter uma boa relação com Washington, mas também porque sua própria relação com o Irã tem sido muito instável. Apenas 2 anos atrás, essa mesma Força Aérea Iraniana, ou a Força Aérea do IRGC, a qual essas aeronaves mencionadas pela CBS pertenceriam, na verdade atacou o Paquistão com mísseis balísticos. E o Paquistão retaliou. Isso aconteceu em janeiro de 2024. E foi a primeira vez nessa relação próxima entre o Paquistão e o Irã, que remonta a 7 ou 8 décadas. Pela primeira vez, o Paquistão realmente enviou seus caças em janeiro de 2024 para dentro do Irã para punir o Irã por atacar o Paquistão. Claro, quando os iranianos atacaram o Paquistão, eles alegaram que estavam atacando uma base do Mossad dentro do Paquistão e também no Iraque e na Síria. Eles atacaram o Paquistão, o Iraque e a Síria em janeiro de 2024 e, claro, o Paquistão respondeu. Então, será que o Paquistão realmente iria tão longe para ajudar esse regime que, na verdade, tomou uma medida sem precedentes? Sabe, o Paquistão e o Irã costumavam ser aliados durante a dinastia Pahlavi. E Shahrazad Pahlavi, o último Shah do Irã, era um aliado muito próximo do Paquistão. Então, o relacionamento entre esses dois países realmente não tem sido estável depois de 1979. E ambos os países, aliás, Nicole, e esse é o meu último ponto, ambos os países também são estratégicos, estão em uma competição estratégica no Afeganistão, no Golfo, no Oriente Médio e também no sul da Ásia em relação à Índia. Paquistão e Irã mantêm diferentes relações com a Índia.
Então é uma história interessante, mas estamos realmente buscando mais detalhes para entender de fato se isso realmente aconteceu. O Irã aproveitou a logística paquistanesa para infiltrar algumas de suas aeronaves mais importantes? Ou o próprio Paquistão permitiu que os iranianos fizessem isso? E por que o Paquistão faria isso, sendo que, mesmo durante essas conversas, aliás, Nicole, houve tensão nas últimas 2 semanas? Alguns comentaristas da mídia estatal iraniana chegaram a criticar o papel do Paquistão. Eles disseram que o Paquistão está muito do lado dos Estados Unidos, não agindo como mediador neutro e imparcial. Eles, na verdade, acusaram o Paquistão por meio da mídia estatal. Essa história não teve muita atenção internacional, mas foi destaque na mídia árabe e paquistanesa, onde alguns comentaristas da mídia estatal iraniana criticaram o papel do Paquistão e disseram que o Paquistão não é um mediador neutro e talvez queira mudar o local das negociações com os Estados Unidos. Queremos conversar com os Estados Unidos, mas gostaríamos de mudar o local. Talvez não Islamabad, talvez Doha, no Catar, ou talvez Istambul, na Turquia. Então houve essa conversa e houve essa tensão. Em certo momento, o ministro das Relações Exteriores do Irã precisou ligar para o homólogo paquistanês e esclarecer algumas informações. O Wall Street Journal relatou que os iranianos informaram aos Estados Unidos que desejam mudar o local e não se sentem à vontade para conversar com os americanos, o que querem, mas não em Islamabad. Então você tem todas essas informações conflitantes. E também você tem essa relação muito interessante entre o Irã e o Paquistão, onde em um momento o Paquistão está mediando, mas em outro momento, há apenas alguns anos, o Irã atacou o Paquistão. E aí você tem essa história desde 1979. Sim, com certeza. Muitas perguntas interessantes quando se trata do jogo duplo que o Paquistão pode ou não estar jogando. Ahmed Quraishi, obrigada por nos explicar tudo isso. Obrigada. Obrigado. De volta aqui no estúdio com Yaakov, mesmo em meio a perguntas sobre o Paquistão ser um mediador neutro, quão importante é realmente o intermediário nessas negociações? Faz diferença se tanto os Estados Unidos quanto o Irã estão negociando em seus próprios termos? Ou a influência real ocorre no campo de batalha? Sabe, essa é difícil, Nicole. Admito que o Paquistão já é um enigma em muitos aspectos, ainda mais ao tentar entender seu papel. Olha, acho que uma maneira de ver isso é que o Paquistão está tentando melhorar seu status internacional ao atuar como mediador em negociações de alto risco e alto nível, o que automaticamente o eleva, sabe, na hierarquia internacional. Mas vamos lembrar, o Paquistão, antes de tudo, depende fortemente da Arábia Saudita para sua sobrevivência econômica, basicamente. Ele é fortemente subsidiado, na casa dos bilhões. Os sauditas seguem investindo na economia do Paquistão, quitando dívidas e mais. Isso é relevante, e eles possuem um pacto de defesa com os sauditas. Então é aí que o Paquistão realmente tem poder, e eu acho que isso está na esfera militar. As Forças Armadas paquistanesas são uma força poderosa. A força aérea deles é uma força aérea respeitável. E claro, eles são um país nuclear. Agora, também existem todos os tipos de ligações obscuras entre elementos das forças de segurança deles e grupos jihadistas fundamentalistas. É só perguntar aos oficiais de segurança indianos. Então este é realmente um governo bem obscuro. E nós realmente não sabemos qual é toda a sua agenda. Parece que eles têm basicamente um jogo duplo planejado aqui, oferecendo serviços aos Estados Unidos, fazendo parcerias com o Golfo e com o Irã. Qual é a verdadeira agenda deles? É uma boa pergunta. Ótima pergunta, Yaakov Lapin. Obrigada. Vamos fazer uma pausa rápida no Middle East Now, mas continue com a gente na i24 News English.